Pessoal, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui para dar sequência nas nossas séries de vídeo, né? Esse a gente havia falado em falar de alto forno e nós escolhemos nessa tarde também estar falando de alto forno. E antes de tudo, pedir você que se inscreva no canal, ative as notificações, curte, compartilhe, é muito importante para o nosso processo aqui. E falando de alto forno, vou dar uma explanada rápida para vocês. Ele é um dos equipamentos muito importantes numa unidade de industrial pesada, né? Vamos dizer assim, a siderurgia, né? As grandes siderurgias sempre têm os seus grandes altos fornos. E os pequenos também têm a sua participação muito grande no mercado, porque eles também produzem o ferro gusa e que alimentam uma série de outras cadeias que dependem do gusa para formar suas ligas, melhorar os seus componentes metálicos. Então, qual que é a função do alto forno, né? O alto forno nada mais é que ele recebe o minério de ferro, que é extraído, transportado, beneficiado, preparado, e de acordo com a composição que se deseja, o pessoal prepara as suas misturas e as suas cargas são colocadas dentro, transportadas por correio transportadoras ou qualquer outro meio de transporte, de elevador, e colocado no seu topo, né? No topo do alto forno, e essa carga por si vai se descendo por gravidade, vai descendo, e ele recebe uma alta temperatura, que é a queima, né? Introduzido junto com o minério, vai carvão mineral, nos grandes altos fornos vai coque, vai outros tipos de componentes para ajudar na fabricação do ferro gusa. E o alto forno tem essa função, né? De fornecer todo o gusa necessário para uma aciaria transformar esse produto em aço, né? Então ele produz o ferro gusa, depois do gusa ele é transportado, né? Ou fica em carros vagões, né? Que a gente chama de carro torpedo, ou fica em misturadores de gusa, que é um recipiente que toda a produção que vai recebendo do alto forno vai se acumulando ali, e dali se retira e leva para a aciaria, que é onde vai ser convertido em aço. Então o alto forno tem essa função, né, de 24 horas por dia estar ali produzindo gusa líquido, que é transportado para a aciaria para transformar em aço, que faz aqueles produtos que nós falamos lá, os produtos finais lá que passam pelos fornos de reaquecimento. E como que é o alto forno em si, né? Ele tem lá a sua parte de soleira, que recebe, né, acima dele o que nós chamamos de cadinho. Cadinho é a parte que fica o banho, o líquido, né, abaixo do nível de ventaneira. Ventaneira, só para vocês terem uma ideia, quem não conhece, é um conjunto de sopradores por onde entra toda a alta temperatura e pressão, né? A pressão que sustenta esse material por uma gravidade, uma certa gravidade ali, e de acordo com a alta temperatura que ele recebe, a carga queimando, mais os retornos dos gases que queimam e voltam em ar quente pelos glêndulos ou regeneradores, isso joga um calor muito grande por esses bicos, e mais a queima do carvão vegetal ou coque, dependendo do alto forno. E essa alta temperatura faz com que esse material, o minério de ferro que foi colocado lá dentro, mais seus outros ingredientes, seus outros componentes, venham fundir, e fundindo se transforma em ferro gusa, né? Ferro líquido, que é transportado. O alto forno aí tem essa responsabilidade disso aí, e para que ele consiga fazer tudo isso aí, esses alto fornos aí, os pequenos, têm aí 22 metros de altura, a sua estrutura de corpo, né? Sem contar os periféricos. Os altos fornos maiores vai a 30 e poucos, 40 metros de altura. Então é uma coisa gigantesca. E para que ele se mantenha, se consiga operar, ele também tem que receber a sua camada de proteção, o seu revestimento, né? Que os menores são revestidos com materiais nacionais, pode ser tijolos, blocos,
concretos, de acordo com cada projeto. Os maiores têm, por sua vez, a formação da soleira, parte cadim, por blocos de carbono, que é uma outra configuração de revestimento. E saindo do cadim, logo acima, como eu falei, vem o nível das ventaneiras, né? São os sopradores responsáveis tanto pela queima como pela sustentação desse processo aí. Passando a ventaneira, vem a rampa, né? Ele tem um formato de rampa. Após a rampa vem uma parte um pouco reta que se chama, que é uma transição, né, da rampa para a cuba inferior, que a gente chama de ventre, né? É uma parte reta. Na maioria dos altos fornos tem isso. Depois começa a cuba inferior, cuba superior, goela e top cone, que é a parte onde se faz a transmissão de todas as cargas. E o refratário nasce aí. Vem revestindo as suas paredes de acordo com o projeto. São camadas dupla, tripla, depende. Outras têm painéis de refrigeração mais refratário, no caso dos grandes alto-fornos, e se aplica aí também. E o seu conjunto do sistema paralelo, né, que são os glendos ou regeneradores ou calpers, como alguns conhecem, eles também são revestidos de refratário e são parte desse conjunto. Eles que recebem os gases dessas queimas, faz o processo aquecendo o ar frio novamente, que vai ser injetado dentro desse equipamento. Então faz o reaproveitamento desses gases, joga para regenerador ou glendo ou calper, que é a mesma coisa, e faz esse gás queimando dentro desses equipamentos paralelos, faz o superaquecimento do ar que vai ser injetado através das ventaneiras. Então todo esse conjunto aí que vem, né, dutos de ligação de glendo até alto forno são revestidos, os glendos são revestidos, os calpers são revestidos, né, os regeneradores, como é bem chamado, são revestidos também, né, tem o seu projeto, tem as câmaras de reversão, tudo. Então todo esse é um processo grande, né, e que se aplica, né, o que nós estamos tratando, né? Onde se aplica refratário, por que tem refratário e qual que é a função do refratário em cada um desses fornos, né? Para permitir aí a sua vida longa, como a gente vem falando em vários vídeos, da sustentabilidade desses equipamentos e permitir que a operação possa se aproximar, possa estar junto disso aí. E do segmento também do alto forno, né? Você tem os canais, né, que são equipamentos que estão secundários ali, mas que está interligado. Nos grandes alto-fornos tem os canais gigantescos, onde o líquido também fica lá, uma boa parte, a cada 1 hora, 40 minutos, é feita uma nova vazão e todo esse ciclo vai se trocando. Opera algum tempo com um canal, depois dá um revezamento, opera no segundo canal. Tem fornos que tem 4 canais, 3 canais, depende do tamanho do alto forno. E os menores, eles lingotam praticamente quase que direto, ou sai do canal, vai direto para o carro torpedo. Você pode jogar direto no carro torpedo, ou você pode jogar na panela, dependendo da sua produção. E dos carros torpedo vão para uma estação de aquecimento, onde fica aguardando o seu processo de aciaria, ou vão para uns reservatórios, que é chamado como misturador também, para aguardar, ok? Então, lembrando aí para vocês que o alto forno é um dos equipamentos importantíssimos, né, no princípio de fabricação de aço, né, que começa com a produção aí do ferro gusa, e ele alimenta toda a cadeia das grandes aciarias. Existem outros equipamentos auxiliares, outros fornos panela, outros fornos reduz também, que fazem a sua redução e auxiliam, dependendo do que se trabalha. Mas o alto forno é um dos processos muito importantes, mais antigo, e que é responsável por essa evolução grande aí nas produções de aço nas grandes indústrias. Então é isso aí, eu queria deixar para vocês aí. Lembrando que futuramente nós vamos estar falando passo a passo de montagem, né? Como que é revestido por dentro, mas tudo isso aí já te chama atenção para
conhecer uma figura de um alto forno, ilustrativamente, como que ele é por dentro, como que é revestido, como que é o seu processo de fabricação. A todos vocês, uma boa tarde, muito obrigado. E no próximo vídeo, esquecendo, a gente vai estar falando de convertedor, uma parte também que se leva a refratário e também tem a responsabilidade de transformar o gusa em aço. Não perca o próximo vídeo, aí, o vídeo número 11. Uma boa tarde, obrigado a todos.